Mas está na linha Eduardo Magresco, que já participou de muitas eleições do Grêmio, e o tema pode ser esse, mas pode ser também os ingressos. Há algumas reclamações, mas eu até citei o Magresco desde cedo aqui, ele disse que 2 ingressos populares ainda seguem valendo pela entrevista de sexta-feira. Tanto o ingresso na Arquibancada Norte como no Quarto Anel. E isso abrange uma grande quantidade de pessoas, até porque tem os sócios e tudo mais, mas vou deixar que o Magriço mesmo trate isso com o torcedor do Grêmio diretamente. Diga aí, Magriço, bom dia. Bom dia, Rec, bom dia aos ouvintes da Rádio Grenal. Eu acho que a manchete em relação aos ingressos é que os preços, a maioria dos preços foram mantidos, né? Os preços dos ingressos populares da Arquibancada Norte, os preços da Arquibancada Superior, e foi ajustado, e já estava previsto esse ajuste, os ingressos mais caros, até porque a gente tem que privilegiar o sócio, né? O sócio sofreu nesse tempo porque a mensalidade era muito maior do que o valor do ingresso individual, o que é uma distorção. Nós corrigimos essa distorção, mas mesmo assim nós privilegiamos aquele ingresso mais popular. Quando a gente olha o valor absoluto do ingresso, a gente pode até, poxa vida, R$250 uma cadeira Gold, né? Que não é o foco a cadeira Gold. A cadeira Gold é um espaço privilegiado e caro, exatamente porque é aí onde o clube ganha dinheiro, e eu tenho certeza que todo torcedor quer que o clube ganhe dinheiro. Mas as alternativas que existem, meia entrada, ingresso juvenil, e principalmente o desconto para o sócio, trazem o ingresso a um preço acessível. Então aquele que reclama é aquele que não é o sócio, né? Aquele que não se associa ao Grêmio, né? Porque quem se associa ao Grêmio na modalidade mais simples de associação já tem a preferência para a compra do ingresso e um desconto significativo que chega até 50%, né? Então eu acho que todos entendem de que a arena tem que ser rentável, tem que ser autossustentável. Algum desses jogos que foram realizados sob a gestão do Marcelo, a arena operou com prejuízo, e nós não temos o direito de operar com prejuízo, né? E o clube está fazendo promoções para os sócios. O clube pertence aos seus sócios, e é os sócios que recebem a primeira vantagem do Grêmio ser o dono da arena. E quem não é sócio segue o caminho da associação, que vai também ter essas mesmas vantagens. Agora, como é que o Grêmio está administrando essa situação no começo aí, até que se conceba a nova empresa? Quem é que está fazendo todo esse trabalho burocrático? Porque tem reconhecimento facial, tem a acomodação dos sócios, tem a redistribuição dos outros ingressos. Quem é que tomou as rédeas aí agora? Tudo é o Grêmio, tudo é o Grêmio. Nós fizemos essa transição aí, aproveitamos o mês de outubro para fazer essa transição. Tudo é o Grêmio. Na verdade não é uma nova empresa, na verdade é uma filial do Grêmio, é um CNPJ distinto do CNPJ principal e que já está constituído, tá? Mas tudo é Grêmio, tudo é o Grêmio que está fazendo, né? E o Grêmio estabeleceu os ingressos populares, não vão ter aumento, né? A gente precisa daquele espaço cheio, e os ingressos mais caros foram reajustados exatamente para privilegiar o sócio. Eu entendo que essa informação é muito importante, né? Porque num lugar ou no outro, o Grêmio já alterou o preço dos ingressos. Sim, uma das vantagens de poder controlar e gerir a arena é a questão da precificação. E na precificação nós seguimos 2 diretrizes: manter o preço dos ingressos populares e privilegiar o nosso sócio. Magriço, já a partir de quarta-feira haverá uma outra definição das coisas e tudo mais, né? Ainda há um espaço para, nesse ano, lançar um novo plano de sócios, já que agora quem administra o estádio é o Grêmio, justamente para captar esse público mais popular que está ávido em contribuir com o clube?
Nós temos os planos de sócios em andamento, tá? A gente não verifica a necessidade de um novo plano de sócios, tá? Nosso objetivo nesses 4 jogos é operar da maneira mais tranquila possível e com a qualidade desse período de gestão do Marcelo, né? E o Grêmio é uma continuidade, sai a nossa gestão, entra a nova gestão, mas a equipe profissional que comanda o marketing, que comanda a arena, se mantém. A gente não entende que deva haver algum tipo de ruptura. Os planos de sócio do Grêmio são bem agressivos, são bem interessantes para os sócios. Tanto é verdade que a gente ainda mantém um número de sócios de mais de 100 mil sócios, né? Aquela meta que nós atingimos lá em 2023, ela não se perdeu desde então. Claro que sempre tem muita troca de sócio novo, sócio que sai, mas a gente continua aí com 105, 106 mil sócios. Tá? E a nova gestão, quando assumir, vai ter todas as informações e toda a planificação para que, se quiser fazer alguma promoção mais agressiva, ela consegue fazer sabendo exatamente quais os objetivos que ela consegue alcançar. Magriço, bom dia, o Edu falando aqui, tudo bom, querido? Bom dia, Edu, tudo bem? Magriço, eu não sei como é que está a situação, até para tu esclarecer, agora com a Arena sendo do Grêmio, porque uma grande dificuldade que o sócio do Grêmio tinha, o sócio é aquele que passa por um tempo de dificuldade financeira, não consegue pagar o clube, digamos, ele parou de pagar o clube em abril e ele quer voltar com a sua associação, ele teria que acertar essa conta que ficou para trás ou refazer uma nova modalidade, algo do gênero. Teria que agora, como o Grêmio, que é dono da Arena, de começar a perdoar essa dívida que ficou para trás para resgatar esse sócio que acabou deixando o clube sem conseguir pagar por questões financeiras e quer voltar ao clube? Bom, primeiro nós estamos impedidos de fazer esse procedimento durante o período eleitoral, tá? Então, a gente não consegue, durante o período eleitoral, fazer qualquer tipo de parcelamento ou anistia a sócios, tá? Isso está previsto no estatuto. Mas sim, eu acho que essa é uma ideia bem interessante para que o sócio comece 2026 com a situação resolvida. Tá? Eu vou pegar essa tua sugestão, porque nós desde setembro a gente não está fazendo nenhum tipo de parcelamento ou anistia, mas passado o período eleitoral, esse sócio que por algum motivo deixou de pagar merece retornar para o Grêmio. Como é que vai ser essa concepção da nova empresa? Quem é que vai fazer? A direção que está no poder ou faz já em sintonia com o vencedor, só que daí seria a partir da semana que vem? Essa nova empresa já está funcionando, tá? As regras estatutárias já foram implantadas, isso é uma filial do Grêmio. Sim. Tá? Mas continua sendo o Grêmio. A diferença é que as contas correntes não se misturam. Tá? O saldo que essa filial Arena tem é só da Arena e só paga as contas da Arena. Isso já está funcionando. Tá? Já está funcionando, inclusive no jogo que nós tivemos do feminino, a arrecadação foi para essa nova conta, o início de venda dos ingressos do jogo contra o Cruzeiro já está indo para essa nova conta e os dinheiros não se comunicam. Tá? Então, nós já estamos gerindo dessa forma e quando a nova gestão assumir já vai ter saldo em caixa da conta da Arena. O que se prevê para quarta-feira, Magriço? Público? Eu acredito que deva ser um público de 30 mil pessoas, tá? Com 30 mil pessoas, esse é o nosso objetivo. Com 30 mil pessoas, a Arena paga as contas, a operação do jogo é uma operação cara e sobra bastante recurso.
né? Então a gente tem esse objetivo aí de 30 mil pessoas. É um horário bom, 8 horas da noite, não é aquele horário estressante das 19, em que o sujeito que sai do trabalho não consegue chegar, e também não é um horário tarde da noite. O problema do jogo no meio da semana é que o público do interior vem menos, né? E a gente consegue menos menos público para lotar a arena, mas a gente espera aí entre 30 mil pessoas e conseguir uma arrecadação aí entre 1.800.000, 2 milhões. Ô Magri, só eu te perguntar sobre um caso especial. Eu vou advogar em nome de um amigo meu, um grande gremista, o Eduardo, né, um cara de mais de 20. Você é Eduardo, né? Também é Eduardo, assim então como a gente nós. tem que dar um tratamento melhor para ele. Exato, né? é. Magri, só o que acontece? O Eduardo, amigo nosso de longa data, lá do início da torcida, né, muito frequenta o Grêmio, um gremista doente, pelo menos os maiores gremistas que eu já conheci na minha vida. Ele tem uma doença degenerativa e com o tempo ele acabou perdendo movimentos das pernas, aliás. Então, para se locomover, ele precisa de uma cadeira de rodas. Só que ele é sócio Arquibancada Norte. E durante todo esse tempo que a OAS geriu a arena, ele foi impedido de entrar no seu setor, que ele paga com os amigos dele, por ter que entrar com a cadeira de roda. Agora mudou isso, agora é com o Grêmio, mas no último jogo ele teve muita dificuldade para conseguir entrar lá na Arquibancada Norte, deu discussão, enfim, mas acabaram conseguindo fazer com que ele entrasse. Tem como o Grêmio dar uma olhadinha nessa questão, olhar não só a questão dele, mas... Dele. Oi? Me passa o contato dele, até com a experiência dele, e a gente desenvolver um processo para essas situações, tá? Me passa o contato dele, que eu vou, nesses casos que são exceções, para a gente ter um tratamento diferente desse gremista que só quer ver o Grêmio, né? Então, exatamente. Me passa o contato dele, a gente vai aprender com o processo dele e replicar para outras situações parecidas. Perfeito, obrigado, Magriço. Magriço, em relação à nova direção dessa empresa, que também é do Grêmio, os dirigentes são apartidários, são dirigentes ligados a essa administração, são pessoas que foram colocadas ali mediante aprovação do conselho? Como é que funcionou na arrancada? O que nós fizemos, tá? Nós fizemos uma integração entre os colaboradores do Grêmio e esses novos colaboradores do Grêmio que vêm na arena. Essa integração foi concluída sexta-feira, com um pessoal muito animado de trabalhar no Grêmio. Hoje eles já trabalham com o crachá do Grêmio como colaboradores do Grêmio. Nós aqui nessa gestão nós não colocamos nenhum dirigente político, tá? Eu estou coordenando o processo de integração entre as duas equipes, né, que já foi concluído. No estatuto, nessas reformas que nós fizemos no dia 27, está previsto de que vai existir um administrador remunerado específico para a arena, tá? Para defender as questões da arena, mas ele tem um status de gerente e ele é remunerado. Agora, a gestão que assumir tem a liberdade de eventualmente colocar um responsável abnegado para tomar conta desse processo. Ô Magriço, tu agora com a experiência que tem dentro do Grêmio, que é enorme, e agora aí junto à arena, tu vê possibilidade de retirar algumas cadeiras do setor inferior, seja atrás do outro gol, seja nas cadeiras laterais, para buscar um fator local mais forte ali para a arena? Tem essa possibilidade? Isso é viável, não é? É um sonho meu delirante? Não, é viável sim, porque o local do estádio com menos público, que recebe menos público, é a Gramado Sul, né? E de repente a gente consegue pensar numa destinação para Gramado Sul diferente da destinação que está sendo dada agora. A gente possivelmente vai ampliar
o outro lado, que é a arquibancada norte, esperando só a aprovação das autoridades, e já são mais 3.000 pessoas. Esse é o primeiro local que lota quando se vende os ingressos, e é um projeto que se possa fazer o mesmo lá do outro lado da arena. Agora, Magriço, e voltando para a política, quem é o melhor candidato para gerir todo esse processo aí de 3 anos que serão agora de alguma dificuldade, até em função do que o país está atravessando, a disputa em comparação com grandes clubes brasileiros que têm mais arrecadação do que a gente? Quem é que tem melhores ideias, pelo que você acompanhou até agora? Não houve debate, pelo jeito não vai haver. Pode ser que tenha um oficial do Grêmio, né? Mas pelas explanações dos dois candidatos, quem você acha que fecha melhor com a necessidade do clube? O torcedor vai saber escolher. Nós não estamos envolvidos nessa eleição. Vamos deixar pro torcedor saber, pro torcedor escolher, o associado vai saber escolher. O que eu tenho notado é que ambos escolheram administradores e já anunciaram seus administradores. Todos eles têm currículos interessantes, e eu acredito que aí vai ser a diferença, com esse profissional comandando o clube, levando os valores, trazendo os relacionamentos, as experiências. Aí vai fazer a diferença da gente poder voltar a ter uma projeção diante desses clubes que estão muito sedimentados, né? Flamengo e Palmeiras estão aí com orçamentos passaram do bilhão e estão chegando a 1,5 bilhão, 2 milhões, e todos os demais clubes estão ficando para trás. Esses profissionais, o CEO, são as pessoas que vão fazer a diferença para nos aproximar de Palmeiras e Flamengo. Magriço, algo que eu estou vendo aí, não tem nada a ver com puxar a eleição, mas é que eu vejo nas declarações do candidato é que os dois são contra os shows na arena. Eu vou te dizer, eu tenho esse pensamento romântico, assim, tipo, a arena é do Grêmio, é para jogo do Grêmio e tal, mas a gente está vivendo num mundo do futebol que está cada vez mais caro e que a gente não pode fechar nenhuma porta para fontes de renda. E eu vejo os shows como uma fonte de renda direta para o Grêmio agora, que tem a arena, só que daí bate na questão do gramado. Porque se tu botar ali a estrutura, acaba estragando o gramado, e daí tu fica no cobertor curto. Tu acha que a solução para isso, para a gente poder ter shows, a usar a arena, fazer a da arena multiuso, que é assim que são todas as arenas pelo mundo, e a gente conseguir gerar mais dinheiro com a arena, não só com os jogos do Grêmio, aliás, né, para movimentar a arena em outros dias, não só em jogo do Grêmio, é só no gramado sintético mesmo para resolver isso? Bom, o gramado sintético é uma tendência em desuso, tá? Na Europa, Sim. As grandes ligas já estão proibindo o gramado sintético. Qual é a explicação técnica da questão do sintético, tá? É que quando o atleta faz aquele movimento de arrastar a perna, a grama natural, ela cede, ela rompe, né? E depois se regenera. No gramado sintético, ela não cede, quem cede é a articulação. E isso acaba prejudicando demais a carreira do atleta ao longo do tempo. Tanto que o Palmeiras treina em grama natural. Ela não treina na grama sintética exatamente para poupar os jogadores. Então eu acho que a gente tem que fazer todo o esforço, né, para manter a grama natural. Com relação aos shows, o maior impeditivo dos shows não é o gramado, porque o gramado bem tratado ele pode se recuperar. O maior impeditivo dos shows é o calendário, porque o nosso calendário é muito móvel, ele é modificado com muita frequência, enquanto que os shows são marcados com 2 anos de antecedência, é uma logística muito grande. A grande dificuldade está em conciliar as duas coisas. A preferência tem que ser sempre o futebol. Olha aí o que está acontecendo com o São Paulo. Sim. Na reta decisiva do campeonato, os 4 jogos que ele teria no Morumbi vão ser jogados em outro lugar exatamente por causa dos shows. Isso não pode acontecer no Grêmio.
mas o show sim é uma receita interessante pela locação do estádio, é uma promoção do próprio equipamento, né? Imagina se a gente tiver o name rights da arena, se eu uso só para futebol, eu tenho um determinado público que tem contato com aquele valor. Se eu uso para outras atividades, amplio maior o público e consigo um valor maior de name rights. Mas a gente tem que vencer a dificuldade do calendário. Esse próprio jogo que nós vamos ter contra o Fluminense, ele estava marcado por uma data, a Arena, pela gestão anterior, contratou um show, e nós vamos ter que cumprir esse show, porque é um contrato bastante pesado. A CBF mudou a data dos jogos e agora a gente está tentando antecipar o jogo contra o Fluminense para poder acomodar tanto o jogo Grêmio Fluminense quanto o show. Mas eu sim, gostaria que tivesse shows, que tivesse bastante shows, até porque é um lugar espetacular para fazer show. Quem já assistiu show na Arena assistiu de forma muito confortável. Mas colide com um calendário muito instável como o calendário brasileiro. Os jogos as datas são alteradas a todo momento. E a gente não tem como, aliás, nenhum clube tem como alterar a data na CBF. Para alterar a data de um jogo, eu tenho que olhar os jogos anteriores, então a situação de um clube acaba tendo que olhar, vai multiplicando, né, de outros 4 clubes para poder acomodar uma data. Sabe o que eu achava interessante é que Imagris, que quando tu conversava com colorados que iam a shows na arena, ou com gremistas não praticantes, digamos assim, e eles relatavam na época da OAS uma experiência maravilhosa. Pô, atendimento de primeira, entrada rápida, mas como assim, cara? Eles falavam, era algo completamente diferente de um torcedor passava. Pois é, mas pelo que falou o Magriço, muita gente da Arena vai ficar trabalhando nessa nova empresa. Mas daí eu acho que pega muito também do de cima para baixo, quem é que está mandando ali, quem é o tratamento do funcionário, né, a relação da Arena com o Grêmio, de ser do Grêmio, não ser um órgão independente, não ter uma rusga, uma discussão judicial ali. Eu acho que as coisas tendem a melhorar cada vez mais. Isso é bem colocado, porque a equipe da Arena é muito qualificada. A equipe que o Grêmio recebeu agora é muito qualificada. Eu tive a oportunidade de interagir com eles quase que diariamente nesse mês de outubro, fazendo a transição, e eles têm completo domínio do estádio, tem muitas ideias que eles gostariam de implementar e fazer melhorias, e o que muda exatamente é aquilo que vocês falaram. Muda é a cabeça, é o topo, é o propósito que o Grêmio coloca, que é um propósito diferente da gestão anterior. Então o Grêmio sim vai ter o controle daquilo que ele quer fazer com o equipamento, e já temos esse controle. E as famosas obras do entorno, ali até para esse ponto que eu venho batendo, é a gente fazer a arena ser mais usada pelo torcedor do Grêmio, né? O torcedor do Grêmio viver mais o clube, ter aquela claro, que não vai voltar aos tempos olímpicos, mas a gente tem algo mais próximo com os jogos da base, do próprio feminino que teve agora. Como é que anda o relacionamento do Grêmio com a prefeitura, enfim, que pé que anda essas obras em torno ali da Arena, Magriço? Vamos lá. As obras em torno não são responsabilidade do Grêmio, são da prefeitura e da OAS, e esse é um ponto que a gente cobra como morador do Humaitá que se resolva, tá? Então, realmente a cidade falhou na questão do Humaitá. Eles estão privilegiando agora as obras de escoamento d'água e drenagem. Realmente estão sendo feitas obras importantes para que aquilo que aconteceu em 2024 não se repita. Com relação à utilização plena da arena, tu conhece ali a administração do Grêmio, né? Aquele espaço onde é a administração do Grêmio, a arena tem vários outros que estão no concreto, né? Então, por dentro da arena, como se ela fosse oca, existe muito espaço para locação e para eventos, que é algo que não se fez ainda.
Ainda na esplanada ali, a gente tem a Grêmio Mania, e não tem a Grêmio Mania, o quadro social e nenhuma outra atividade comercial. Essa atividade comercial tem que ser explorada, são 29 mil metros quadrados de área locável. A próxima gestão tem que descobrir a vocação desse local, que tipo de locação tem que ser feita e atrair as lojas que coincidam com essa vocação que tem. O estacionamento é muito grande, saem shows no estacionamento, shows menores, eventos que não têm saído na arena, pode voltar a sair na arena. Então existe um mundo de oportunidades, né, que agora com a marca Grêmio elas podem ser exploradas. Uma das questões que a equipe que agora está sendo incorporada da Arena falou poxa vida, a gente negociava com um empresário e ele nos perguntava, o que vai acontecer daqui a 8 anos quando o Grêmio assumir? Eu vou perder esse investimento que eu estou fazendo, porque cada loja tem investimento em decoração, ar-condicionado e tudo mais. E muitos negócios deixaram de ser feitos porque não havia essa sintonia. Agora é do Grêmio. Quem for locar aquele espaço sabe que está contratando com o Grêmio e vai viver aquele espaço pelo tempo que ele quiser, porque o Grêmio pode fazer um negócio de longuíssimo prazo. Já tem uma estimativa de quanto é a despesa fixa da Arena? Luz, água, segurança, manutenção, IPTU, funcionários da filial? Sim, essas despesas aí, elas praticamente são cobertas com as receitas recorrentes que a Arena tem, tá? Que são as receitas das locações que fazem, camarotes e publicidade. Basicamente as receitas fixas são cobertas com as despesas fixas são cobertas com as receitas fixas. O que muda são as receitas variáveis ao longo dos jogos, né? E ao longo do ano nós temos jogos superavitários, que são a maioria dos jogos, e alguns jogos que a gente tem prejuízo. Jogos pequenos, eles acarretam em prejuízo. Mas ao longo do ano ele é muito rentável. Então a gente tem uma expectativa bem interessante de geração de caixa ao longo do ciclo de um ano, né? Nessa largada aí, por exemplo, que a gente só tem 4 jogos, nós temos que fazer a poupança nesses jogos, porque dezembro e janeiro a Arena vai estar praticamente sem jogos e o Grêmio bancando a despesa, né? Então o nosso objetivo é fazer um caixa, deixar um caixa para que a Arena não venha a ter problemas durante os meses de dezembro e janeiro. Tá bem, Magresso, um grande abraço. Só uma última questão aqui, desculpa, ainda em relação a essa da Arena, do custo, só para finalizar, a questão de abrir só o anel inferior, por exemplo, em jogos pequenos, tu tem toda aquela questão do sócio locatário de cadeira, da cadeira gramado, que paga mais caro e que vai ter, de repente, um cara que paga mais barato ao lado dele, ou usufruindo do mesmo direito dele. Como é que está essa equação aí para a gente conseguir diminuir os gastos da Arena nesses jogos de menores públicos? Eu acho que não ouviu o final, porque o Magresso está dizendo... Eu ouvi a pergunta, essa é uma colocação interessante, tá? E o Estevão Mack aqui, ó, viu, só para completar, até eu ia fazer a mesma questão, mas nós estamos meio atropelados aqui. Tem como fechar o último anel do estádio em jogos pequenos? Tem como retirar os lugares marcados do último anel? Isso, no meu ver, cria um ambiente mais favorável e aumenta a cantoria. Estevão Mack, desculpe aí, Magresso. Eu concordo, tá? E essa é uma alternativa que a gente está colocando, né? Nós não vamos ter jogos pequenos até o final desse ano, né? Todos são jogos de Campeonato Brasileiro. Mas para jogos de gauchão, sim. Eu entendo que o resto do estádio deva ser fechado e se jogar com o público apenas na cadeira gramado. Então tá. Valeu, Magresso. Um grande abraço. Valeu, um grande abraço.